tomar esse aqui. Você não quer abrir, aí você passa. Ok. Fala, depois falo eu. Não, eu só passo para você. Tá. Tudo pronto? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. E bom dia, pessoal do Brasil. Nós temos mais o prazer, mais uma vez renovado, de começar mais uma atividade nossa do Programa de Aperfeiçoamento para Professores, que é financiado e organizado pelo Instituto do Milênio, que é uma instituição da qual o professor Jacó Pales, diretor do INPA, é o coordenador. Então, antes de mais nada, eu quero passar a palavra a ele para dizer algumas explicações a respeito das nossas atividades, depois do que vocês vão ter que me aguentar durante alguns minutos. Alguns dias também, né? Alguns dias também. Fala, Jacó. Então, o Instituto Milênio nós chamamos um instituto virtual de excelência. É como se fosse um instituto, só que, como é o INPA, só que ele é virtual no sentido de que ele reúne grupos de pesquisadores e professores em 26 centros diferentes no Brasil. Mas a ideia é que nós estamos na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Eu acho que isso é muito importante, dá um sentido de mobilização muito forte, em que os planos são feitos em comuns, e vai desde a ponta da pesquisa em matemática e aplicações até a melhoria do ensino da matemática, com esta atividade e outra em apoio também às Olimpíadas Brasileiras de Matemática. O interessante é que essa atividade que vocês vão ter essa semana, de um treinamento intensivo, né? Ela foi criada aqui dentro do INPA, pelo Elon. Existe desde 1991. Janeiro de 91. Exatamente. Então, são feitas, essas atividades são organizadas em módulos, e agora, em vez de terem lugar só no INPA, passaram, isso está crescendo, né? A ter lugar também via esse processo de videoconferência, e agora em parceria com o Instituto do Milênio, que também é um instituto, e a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa. Então, participam deste módulo, né, intensivo de treinamento dos professores de matemática, as universidades federais do Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, a Universidade Estadual de Campinas e as universidades federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, no Paraná desdobrando-se em Curitiba e Cascavel. E, de fato, nós temos a solicitação de expandir este programa para pelo menos 8 outros estados do Brasil. E essa é que é a ideia mesmo, é formar uma rede nacional, que é a cara desse Instituto do Milênio, é a cara da atividade do INPA, desde a sua fundação, há 50 anos atrás, e, evidentemente, é a cara da RNP também, que se propõe a ter uma rede nacional de comunicação eletrônica. Então, é importante que vocês sintam a
relevância que nós damos a esse projeto. Ele está inserido num movimento muito maior e vocês não poderiam ter melhores coordenadores do que os presentes aqui, o Elon, a grande figura, Paulo César, o Morgado, o Wagner, e também excelentes coordenadores nesses 11 outros centros que eu mencionei. Vários deles, muitos deles, na verdade, passaram pelo INPA e estão em coordenação plena com os 4 que eu mencionei aqui. Nós vamos voltar a falar um pouco mais na próxima sexta-feira, quando já estivermos quase encerrando as atividades. Mas eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, vocês estão dentro da casa que é o INPA e dentro do Instituto Milênio. E a importância que a gente dá ao papel de vocês é muito grande. E vocês não só vão desfrutar desse programa, como nós colocamos muita importância no papel que vocês podem ter, retransmitindo a outros colegas de vocês todo esse aprendizado, essa convivência que tiverem essa semana aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jacó. Como vocês viram, é importante que a gente saliente que o apoio incondicional que o INPA, através do seu diretor, principalmente o professor Jacó Palles, tem dado às nossas atividades desde 1990. Portanto, já há 13 anos que ele vem nos apoiando no nosso trabalho, que é uma mostra de que o INPA não é uma torre de marfim onde se refugiam matemáticos fazendo teorias abstratas. Isso é verdade. O INPA é uma das instituições que mais orgulham o nosso país em termos de atividade científica e, por que não dizer, intelectuais de um modo geral, mas o INPA também é uma instituição voltada para o interesse nacional. E entre isso a gente sempre sentiu já há muito tempo a importância de melhorar o ensino, especialmente o ensino da matemática. Então essa é uma oportunidade que eu tenho de agradecer ao professor Jacó por todo esse apoio que ele tem dado a gente. Ok, Jacó? Obrigado. Boa sorte. Ok. Desde 1990 a gente formou um time. Está faltando um jogador aqui, que é um cara meio gordinho. Está fazendo maquiagem. Que é o Morgado, mas aí tem o Paulo César e o Wagner, junto comigo. O Jacó disse que eu sou chefe, não sou chefe coisa nenhuma. Nós somos um time que cada um desempenha um papel, cada um tem sua personalidade e a gente respeita, tira brincadeira um com os outros, mas estou muito contente de ter me associado a esse grupo, né? Bom, eu queria, antes de começar a minha aula propriamente dita, que o Wagner cumprisse a missão que ele sempre faz, que é de dar o horário e dar os avisos. Bom dia a todos. Então vamos começar rapidamente, estabelecendo o nosso horário. Hoje um pouquinho tumultuado, porque tem essa introdução, então vamos atrasar um pouquinho. Mas, basicamente, o seguinte: a primeira aula de cada dia vai das 9 às 10h15. A segunda aula 10h45 ao meio-dia. Depois tem o intervalo do almoço. Recomeçamos com a sessão de problemas de 13h30 às
14h45. Nesta sessão de problemas, vocês serão divididos em grupos. Não? Logo mais vocês já vão saber cada um a que grupo pertence. Nós, no final de cada aula, vamos sugerir os problemas que serão analisados por vocês. Tá? Então, cada grupo vai tentar resolver, apresentar a sua solução. Esse horário aqui não é estrito, né? Se quiser começar um pouco antes, não há problema nenhum. E depois tem a discussão. Aí, novamente, todos juntos aqui no auditório. De 13h15 às 16h30. Muito bem. Quanto aos temas, nós vamos tratar de 4 temas, né, que são interessantes, importantes, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. As segundas... A segunda não, só tem uma segunda. Segunda e quarta, os temas são proporcionalidade, está faltando um pó. Caramba, perdão. É difícil o tema, realmente. Vocês lembram, né? Aquela história, né? 30 operários constroem tantas casas em não sei quantos dias, aí 50 mil operários constroem 2 casas em meio segundo, é coisa assim, né? Bem prática. Proporcionalidade e problemas do primeiro grau. É um assunto extremamente elementar, mas nem sempre não é fácil, não. Nem sempre é fácil. Terças e quintas, terça e quinta. Áreas, que é um tema central da geometria plana, e vai reunir diversas propriedades interessantes, e estatística. O papel dessa matéria no ensino médio e fundamental também. E sexta-feira todos estão presentes, todos os temas e todos os professores, num grande debate que nós faremos aqui, nós e o restante do Brasil que está junto conosco. E por isso eu quero estimular a todos vocês e a todos os outros que estão nos diversos centros que estão nos vendo, que formulem perguntas a respeito daquilo que estiverem vendo aqui. Sejam dúvidas, formas alternativas de ensinar, ou qualquer outro tipo de coisa que queiram perguntar, aproveitando a experiência nossa e dos presentes também. Então, durante a semana, vocês podem escrever suas perguntas e depositar aqui nessa mesa. A pergunta pode ser identificada ou não, né? Então, essas perguntas serão lidas aqui na sexta-feira, respondidas e debatidas. Além disso, durante a aula, perguntas podem ser feitas, perguntas podem ser enviadas para cá. Elas chegarão ao professor, que verá se pode respondê-la imediatamente, ou se fugir um pouco ao assunto da aula, ele responderá depois ou deixará para sexta-feira. De qualquer forma, volto a insistir, façam perguntas. Tá? Pensem naquilo que vocês estão vendo, na forma de como vocês ensinam, e façam perguntas. Ok, obrigado. Mais alguma coisa, PC?
Bom, como o Wagner anunciou e levou minhas notas. Ok. Como ele anunciou, nós vamos discutir assim, em quantos segundos 5.000 operários constroem uma casa. Esse é o assunto. Normalmente, nessas aulas, nós discutimos matéria do ensino médio. Mas, no decorrer desses anos, nós chegamos à conclusão de que certos assuntos de nível fundamental são tão básicos, tão essenciais para a discussão em nível médio, que seria interessante a gente dedicar pelo menos um dos nossos módulos a assuntos que fazem parte do ensino fundamental. E que fazem parte do ensino fundamental, porém, esses assuntos como proporcionalidade, todos esses assuntos que nós vamos tratar aqui, eles se prolongam e terminam exercendo uma influência muito grande no ensino médio. Em particular, a questão que eu vou tratar agora, que diz respeito à famosíssima e milenar regra de 3, é objeto de dúvidas, de discussões, etc. Então, o que eu pretendo, não pretendo descobrir a roda novamente, nem a pólvora, mas pretendo apresentar uma maneira sistemática de tratar desses assuntos, principalmente entendendo o significado deles, não é isso? E em que circunstâncias a gente pode usar e em que circunstâncias a gente não pode usar a regra de 3. Então eu vou começar com a sugestão do Wagner, que não é exatamente dos operários, mas é uma firma de engenharia, asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Então, quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros? Bom, essa questão é uma questão que pode ser um problema extremamente elementar, eu não vou ensinar isso a vocês, apenas eu estou querendo olhar para esse tipo de problema de uma maneira que eu considero adequada. A gente tem várias maneiras de abordar essa questão. Uma maneira de resolver é o chamado método direto, que se aplica quando os números são números fáceis. Por exemplo, a pessoa olha aqui e diz assim, bom, 54, bom, é 36 mais 18, quer dizer, 1 vezes e meia 36. Se 54 é 1 vezes e meia 36, o que deve ficar no lugar dessa interrogação aqui é 1 vezes e meia 14, ou seja, 21. Então, esse é um método que sempre que puder ser adotado, ele deve ser adotado, porque a gente tem que exercer, uma das coisas importantes que o professor pode fazer, deve fazer, é mostrar que o ensino da matemática não está desligado do bom senso. O bom senso e a autocrítica são fundamentais para a tarefa do professor. Então, para que fazer uma conta complicada, né, se eu sei que se 54 é 1 vezes e meia 36, então aqui tem que ter 1 vezes e meia 14, que é 21. Então, mas aí, é claro, que se eu tivesse aqui, em vez de 36 e 54, tivesse 827, não é? E aqui 937, eu não ia poder fazer o mesmo raciocínio. Então, tem outro tipo de solução, que é o chamado... esse aqui é o método direto, que, como eu disse, só se aplica quando são números fáceis. O outro método é o chamado a redução à unidade. Que eu antecipo logo, é o método que eu vou preconizar, né? Eu vou insistir nele. Então, que é um aluno
se sente muito seguro e confortável quando ele tem um algoritmo que ele sabe aplicar em todos os casos. Então, aqui a gente faz assim, 34, então tem que quilômetros e dias. 34, 14. Então, aqui, 36, 14, 54, desde o começo que eu estou com essa coisa de... Bom, não é assim que eu... Então, eu reduzo a unidade de 36 quilômetros para 1 quilômetro. Eu passo de 36 quilômetros para 1 quilômetro dividido por 36. Então, o lado de cá também deve ser dividido por 36. A explicação disso daqui a pouco eu dou e vou estudar com vocês, né, os motivos pelos quais esse argumento é válido. 14 dividido por 36 é 14/36, que é igual a 7/18, mas posso deixar assim mesmo. Então, se eu dividir aqui por 36, divido lá por 36, agora aqui eu vou multiplicar por 54. Então, fico com 54 aqui. Então, já que eu multipliquei por 54 aqui, eu vou multiplicar por 54 aqui. Então, fica 14 vezes 54 dividido por 36, fazendo a conta dá 21. Ok? Então, essa montagem da questão é uma montagem que se aplica em geral. E, finalmente, tem o terceiro método, que é o método das proporções, que é o mais tradicional. Que simplesmente a pessoa diz assim, 36 está para 54, assim como 14 está para x. E aí tira o valor de x. E isso é uma coisa que a pessoa faz mais ou menos automaticamente. Então, agora, por trás de tudo isso está a razão que faz isso funcionar. A razão pela qual esses métodos funcionam é uma hipótese que está subjacente ao meu raciocínio, que é a hipótese da proporcionalidade. A gente tem dois tipos de grandeza, um tipo de grandeza x e um tipo de grandeza y. Por exemplo, aqui no caso, x é quilômetros e y é dias. Para que eu digo que y é proporcional a x, isso significa três coisas. Primeiro, é que existe uma correspondência entre x e y, que a todo valor de x corresponde a um valor bem determinado da grandeza y. Por exemplo, para cada comprimento de estrada existe um número determinado de dias que a firma leva para asfaltar aquela estrada. Então a primeira coisa é essa, para que eu possa dizer que y é proporcional a x, é preciso que se cumpra esse fato básico, quer dizer, a cada valor de x deve corresponder a um valor de y. Existe uma correspondência entre x e y. A segunda coisa é quanto maior x, maior o y. Quer dizer que o y deve ser uma função crescente do x. Quanto maior x, maior o y. O que é verdadeiro é que quanto maior for a estrada, mais tempo leva para asfaltar. Essa coisa de quanto maior x, maior o y, é uma propriedade que frequentemente, principalmente entre os leigos, quer dizer, os não matemáticos, confundem isso com proporcionalidade. Quer dizer, quanto maior x, maior y, automaticamente as pessoas dizem que y é proporcional a x. Já encontrei pessoas cultas, ilustres, dizendo isso. É proporcional. Porque uma função crescente de outra não é necessariamente uma proporcionalidade. Né? Quando x for menor do que x', então o y é menor do que y'. E a terceira condição, essa sim, é que caracteriza, é a essência da proporcionalidade. É que quando se
Se x0 corresponde a y0, então para qualquer valor x, para qualquer valor c vezes x0 corresponde a c vezes y0. Quer dizer, quando eu multiplicar uma grandeza x por um número c, a grandeza y fica também multiplicada pelo número c. Essa é a essência da proporcionalidade. Então, ela está presente aqui. É natural supor que se eu, por exemplo, dobrar o comprimento da estrada, eu preciso do dobro de dias para fazer. Isso é uma hipótese que está subjacente, é naturalmente sujeita a discussões, porque nessa hora de dobrar o comprimento da estrada, pode ser que eu passe por uma ribanceira, né? por uma curva, por uma situação mais complicada, aí o número de dias vai aumentar. Mas, normalmente, essa que é a situação. Essa verificação aqui é essencial e é realmente o cerne da proporcionalidade. O importante é observar que não é necessário fazer isso para todo C. C é um número... Todos os números que a gente vai lidar aqui, tanto nessa aula como na próxima, todos serão números positivos. Não vamos lidar com números negativos. Basta verificar isso para C inteiro. Quer dizer, basta verificar que quando a 2x0 corresponde o 2y0. A 3x0 corresponde o 3y0. E assim por diante. Para n vezes x0 corresponde o n vezes y0. Então, isso é um fato importante, isso constitui um teorema chamado teorema fundamental da proporcionalidade, que não cabe no ensino fundamental e no ensino médio há dúvidas, depende do tipo de aluno, mas é um teorema da maior importância, porque na prática não tem como a pessoa verificar que se eu multiplicar x por raiz de 2, o y fica também multiplicado por raiz de 2. Em problemas práticos, isso é inviável. Tá, então, a fim de usar esse método, né, da regra de 3, é fundamental que se disponha de uma proporcionalidade, de grandezas proporcionais. Então, aqui nós temos exemplo, vou dar 2 exemplos de grandezas proporcionais. O primeiro exemplo é interessante porque surgem 2 tipos de grandeza aí e tem uma proporcionalidade que é válida em relação a uma delas e não em relação a outra. Esse exemplo é o seguinte. Eu aplico X reais na caderneta de poupança no dia 1º de julho. No dia 1º de agosto eu vou receber Y reais. Então, eu tenho uma correspondência que a cada X associa um Y. A cada quantia que eu aplique no dia 1º de julho corresponde a um valor que eu receberei no dia 1º de agosto. Vamos ver se estão cumpridas as exigências para que se trate de uma proporcionalidade. Eu tenho essa correspondência bem definida. Eu já pus o dinheiro na caixa no dia 1º de julho, no dia 1º de agosto eu vou lá e recebo o dinheiro, não tem dúvida. Também vale a segunda. Quanto mais eu aplicar, mais eu vou receber. Quanto à terceira, se eu multiplicar a minha aplicação por um número C, o resultado vai ser também multiplicado por C. É verdadeira ou não? A gente verifica isso para C inteiro. Por exemplo, se eu aplicar 2 vezes a mesma quantia, eu vou receber 2 vezes o resultado, vai ser 2 vezes o que eu receberia. Sim, porque se eu aplico 2 vezes a mesma quantia, é como se eu tivesse feito 2 depósitos e cada um deles vai dar o mesmo rendimento no fim. É a mesma coisa para 3, para 4. Então, isso é verdade em geral.
Se é verdade para um número n qualquer, então, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, é verdade para um c qualquer. Então, nós temos aí uma proporcionalidade. Aqui é bom não confundir. Eu mencionei inicialmente que há outra variável aí, que é o tempo. Eu mantive o tempo fixo. Mas se eu variar o tempo, quer dizer, se então em vez de considerar y como função de x, eu considerar que x é fixo e vou considerar y como função do tempo que eu deixei o meu dinheiro na poupança, aí a proporcionalidade desaparece. Não tenho mais proporcionalidade. Então, y é uma função, é proporcional a x, mas não ao tempo. Se em vez de um mês eu tivesse deixado 2 meses, não seria o dobro, seria mais do dobro, porque aí no dia 1º de agosto eu não teria somente x, teria y, que é maior do que x, espera-se, né? E depois, no 1º de setembro, não ia ser 2x, ia ser mais do que 2x. Né? Então, aí é outro tipo de crescimento que não é proporcional, e sim exponencial, que faz parte de outro estudo. Não é isso? Então, aqui existe uma proporcionalidade. Proporcionalidade ocorre frequentemente em geometria. E vocês vão ver nas aulas do professor Wagner que a frequência com que a proporcionalidade ocorre em geometria. Basicamente, a maioria dos problemas de geometria que aparecem no ensino, não só no ensino fundamental, mas também no ensino médio, ou é baseado em proporcionalidade ou no teorema de Pitágoras. Praticamente são as únicas coisas. Porque há uma tendência nacional de reduzir todos os problemas geométricos a problemas algébricos. E a geometria fica sendo uma coisa subordinada à álgebra. Bom, no outro exemplo é o seguinte, nós temos 2 retas paralelas e temos uma terceira reta que não é paralela a nenhuma delas. Então, a cada comprimento x na reta S, eu faço corresponder um paralelogramo traçando a partir das extremidades do segmento de comprimento x paralelas à reta T. Então, a área desse paralelogramo eu chamo de y. Então, eu tenho aí uma correspondência que a cada x associa um y. E vale essa segunda condição aqui, porque é claro que quanto maior for o x, maior é o y, a área é maior. Isso aí é óbvio. E também vale a terceira condição. Se eu fosse verificar a terceira condição para um C qualquer, racional ou irracional, eu iria ter dificuldade, mas pelo teorema fundamental da proporcionalidade, se eu tomar novamente aqui uma distância x, eu vou ter outra vez uma distância y. Então aqui essa figura deixa claro que a 2x corresponde o 2y. E é claro que se eu fizesse para 3x, corresponderia o 3y também, de modo que existe uma proporcionalidade. Quando eu dobro, ou triplico, ou quadruplico o x, o y dobra, triplica ou quadruplica. De modo que o y é proporcional ao x. Agora, essa é a forma com que, em geral, a gente reconhece uma proporcionalidade. É verificar essas 3 condições que estão aqui explicitadas, sendo que a terceira condição, basta que eu a verifique para ser um número natural, C. Em algumas outras situações, a proporcionalidade aparece sob forma de uma expressão algébrica, que é o seguinte, é que disse, até uma definição alternativa de proporcionalidade. Disse que y é proporcional a x quando existe uma constante k, chamada o fator de proporcionalidade, tal que y é igual a kx, k vezes x. Essa é uma definição matematicamente correta, porém que em muitas situações da prática ela é inviável, porque a gente não tem como saber o que é o k. Pelo contrário, o k a gente vai obter
como consequência do fato de que há uma proporcionalidade. Vamos explicar. Se, por exemplo, eu vou comprar açúcar, então o preço de 1 quilo de açúcar é tanto, custa K, então X quilos de açúcar custam KX, então o preço é proporcional ao peso. Certo? E a constante de proporcionalidade é o valor unitário, que corresponde, o valor de Y, que corresponde a X igual a 1. Isso é o que se chama o fator de proporcionalidade. Então, nesse caso do açúcar, que eu sei o preço de 1 quilo, então, para calcular o preço de X quilos, é só multiplicar por K. Mas em outras situações, né, o K não aparece explicitamente. Ou quando a gente pode até saber calculá-lo, ele é irrelevante para o problema. Isso é muito comum em questões geométricas, como, por exemplo, no teorema de Tales, que a gente tem uma reta R aqui e tem um ângulo aqui, e para cada comprimento X, que se eu traçar uma paralela a R, eu tenho aqui um comprimento Y. Se eu tomar aqui 2x, aqui vai corresponder o comprimento 2y. Então isso aí, a verificação de que a 2x corresponde a 2y, isso a gente faz mediante uma igualdade de triângulos. Então daí resulta que o y é proporcional a x. Mas qual é o fator de proporcionalidade? Dezenas, ou quem sabe até centenas de vezes, a gente resolve problemas em geometria elementar usando o teorema de Tales, usando o fato de que esse y é proporcional a x, e nunca nos preocupamos em determinar o fator de proporcionalidade. Por acaso, quem souber trigonometria sabe que o fator de proporcionalidade é o seno de um ângulo aí, mas isso não vem ao caso, é inteiramente irrelevante. Então, existem situações, como eu mencionei no caso do quilo de açúcar, em que essa fórmula realmente é a fórmula adequada, a maneira adequada de olhar para a proporcionalidade. Mas, em geral, as coisas na natureza não aparecem sob forma de expressões algébricas. Aparecem situações como essas que a gente está vendo aqui. Não tem fórmula. Então, a gente tem que verificar a proporcionalidade dessa maneira. E as duas maneiras são equivalentes? Sim, são. Por quê? Se vale esse conjunto de condições aqui, se temos uma proporcionalidade, então, para x igual a 1, corresponde um certo valor k. Então, para um x qualquer, o y correspondente, esse x qualquer é x vezes 1. Então, corresponde a k, x vezes 1, fica x vezes k. O y é x vezes k, porque se ao 1 corresponde o k, ao x vezes 1 corresponde o x vezes k. Então, quer dizer que o y é igual a kx. Quer dizer, toda vez que eu tenho uma proporcionalidade, o y tem que ser igual a kx, onde k é o fator de proporcionalidade. Ok? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá? Então, quando tiverem dúvidas ou então discordarem, acharem que não é assim. Ok? Bom, vamos ver um exemplinho aqui. Tem meia hora ainda, né? Tem ainda 10h15. Vamos ver. Suponhamos que eu aplique... Vamos ver o exemplo da caderneta de poupança. Suponhamos que eu aplique R$6.000 na caderneta de poupança e no mesmo dia o meu amigo Márcio aplica R$9.000. Se no fim do mês o meu saldo for de 6.048, qual será o saldo do Márcio? Então eu faço aqui, aplicação... saldo
Quando eu aplico 6.000, eu recebo 6.048. Então, dividindo por 6.000, eu tenho 1, que corresponde aqui a dividir também por 6.000. É claro, vocês vão dizer, não, você disse assim, quando eu multiplico x0 por um número c, o y0 fica multiplicado por c também. Mas agora você está dividindo. Não é multiplicar, não. Dividir significa multiplicar pelo inverso, não é isso? Então, isso aqui corresponde a multiplicar por 1 sobre 6.000. Obtém 1. Então, 6.048 dividido por 6.000 dá 1,008. Então, depois aqui eu vou multiplicar por 9.000. Ao 9.000 corresponde multiplicar aqui também por 9.000. Quer dizer, eu estou a todo momento utilizando essa propriedade. Quando eu multiplico o x por um número, o y fica multiplicado pelo mesmo número. Então, aqui dá 9.072. Ok? Esse sistema pode parecer elaborado, mas eu repito o que eu disse no começo. Jovens estudantes gostam de se sentem seguros quando tem um método que ele aplica sempre. Desde que, agora é preciso que, nesse processo, pelo menos o professor saiba por que é que o método funciona. De preferência que o aluno saiba também, mas aí já é querer um pouco demais. Mas a gente explica, dá chance para que eles entendam. Aqueles que entenderem, entendem. Aqueles que não entenderem, pelo menos tem um algoritmo confiável que eles podem utilizar. Agora, outro problema, ainda nessa ordem de ideias, é o seguinte. Recordando a minha infância e juventude na terra de canaviais, aqui é um problema. Um canavial tem a forma de um quadrado com 60 metros de lado. E um lavrador consegue ceifá-lo em 4 dias. Em quantos dias o mesmo lavrador ceifaria um canavial quadrado com 100 metros de lado? Bom, aqui a pessoa tem que observar que o número de dias não é proporcional ao lado do quadrado, é proporcional à área. Né? É fácil a gente aceitar. É claro que isso não é um teorema matemático, que é proporcional. Quando a gente vai passar de uma situação real para a matemática, a gente faz uma série de hipóteses, que são chamadas hipóteses de trabalho. Se você não fizer aquelas hipóteses, não tem como aplicar a matemática na situação. A hipótese tem que ser compatível com a realidade. Eu acho que é bastante plausível supor que o número de dias necessários é proporcional não ao lado do quadrado, mas é proporcional à área. Então, o que importa é assim, eu tenho aqui a área desse quadrado é 3.600 metros quadrados. Isso é 4 dias. Então, aqui eu divido por 3.600, fica 1, e 4, aqui eu vou dividir também por 3.600, fica 4 dividido por 3.600, dá 1.900 avos. Depois aqui eu vou multiplicar por 10.000, que é a área de um quadrado com 100 metros de lado, multiplico por 10.000, aí fico com 10.000 aqui, e multiplico isso aqui por 10.000 também. Aí eu obtenho que é 11,11 dias.
Ok? Então, isso é uma situação em que a gente tem que observar se vale ou não a proporcionalidade. O exemplo seguinte aqui diz respeito a uma situação em que, novamente, é preciso que a gente habitue o aluno a exercer o espírito crítico. Assim, Marcos não é um especialista em corrida, mas, aqui nas notas está mais, que horror, não fui eu que escrevi assim não, hein? Mas está em excelente forma física. Num teste, ele conseguiu correr 100 metros em 12 segundos. Puxa, esse cara estava em excelente forma física mesmo. Que distância ele percorreria em 18 segundos? E em 2 minutos? 12. Mesmo assim, ele está em excelente forma física. 12 segundos dá para disputar o campeonato nacional. Mas aí, por isso, eu quis pôr um exemplo de um cara que estava realmente em plena forma. Ele consegue correr 100 metros em 12 segundos, mas, então, e em 18 segundos. Quantos metros ele percorreu? 18 segundos é 12 mais a metade de 12. Se houvesse uma proporcionalidade, ele percorria isso a distância que ele percorreria seria 100 mais a metade de 100, ou seja, 150 metros. Levando em conta, proporcionalidade não vale em geral, nesse caso, porque nenhum corredor consegue manter o mesmo ritmo de que ele manteve em 100 metros, por exemplo, em 1000 metros. Por exemplo. É impossível, ninguém consegue isso. Mas, como ele está em excelente forma física, a gente até pode admitir que seria razoável. E esse tipo de coisa é importante discutir com os alunos. Quer dizer, a plausibilidade das hipóteses matemáticas, sua relação, para que o estudo de matemática não seja uma coisa totalmente divorciada da realidade. Então, a gente tem que sempre contrastar a situação hipotética com a situação realista. Então, eu acho que seria razoável dar esse crédito de confiança ao nosso atleta e dizer que para 150 metros, em 12 segundos, ele talvez, 18 segundos, talvez ele consiga 150 ou 140 e poucos metros. Agora, em 2 minutos, não dá. Não dá mesmo, ele não vai aguentar. Então, esse tipo de coisa é muito importante para a gente observar que, em certas situações, existe proporcionalidade dentro de certos limites. Por exemplo, existe uma lei de física chamada lei de Hooke, né, que diz que quando um corpo elástico sofre a ação de uma força, né, por exemplo, uma mola, ela é comprimida, a compressão, ou distensão, melhor, distendida, o comprimento da distensão é proporcional à força. É proporcional à força exercida dentro de certos limites, porque se você tiver um elástico, por exemplo, começar a dobrar a força, ele dobra de tamanho, mas se triplicar, à medida que você vai aumentando a força, a proporção vai diminuindo, ele vai esticando cada vez menos até um ponto que ele rompe. Então, quer dizer, dentro de certos limites vale a lei de Hooke, fora daqueles limites não vale mais. A mesma coisa se dá com o nosso caso do corredor. Muito bem. Uma das aplicações mais frequentes da proporcionalidade se encontra na chamada divisão em partes proporcionais. A divisão em partes proporcionais é o problema que consiste em, dado o número A, dividi-lo em partes proporcionais A1,
A2, etc. An. Então, o que é que significa isso? Quando é que o resultado, digamos que sejam as partes x1, x2, xn. É claro que para resolver um problema desse tipo, eu tenho que definir o que é que eu entendo por dividir o número A em partes proporcionais a x1, x2, xn. Em primeiro lugar, a soma desses números tem que ser igual a A. A fim de que realmente eu estou dividindo A em partes proporcionais. E o segundo fato, segunda condição, é que esses números sejam, na ordem em que estão listados, proporcionais a A1, A2, An. Ou seja, que x1 sobre A1 seja igual a x2 sobre A2, etc., igual a xn sobre An. Essa é a condição que estabelece, é a definição do que é que significa dizer que esses números x1, x2, xn são proporcionais a A1, A2, An. Se eu chamar esse valor comum desses quocientes de K, isso significa que x1 é igual a K vezes A1, x2 é igual a K vezes A2, etc. xn é igual a K vezes An. Ok? Então, isso é o significado da afirmação de que x1, x2, xn são proporcionais a 1, a 2, a n. Então, se eu pegar todas essas igualdades aqui e somá-las, eu fico com x1 mais etc. mais xn, é claro que vai dar A, essa é a condição que eu tenho, e igual a K vezes A1 mais K vezes A2 mais K vezes An. Eu acho que não era isso que eu queria dizer, não. Não, é sim. É sim, é isso mesmo. Está certo, é isso mesmo. Então, isso significa que o fator de proporcionalidade é A dividido por A1 mais etc. mais An. Daí, eu concluo que x1 é igual a K vezes A1, ou seja, que é A vezes A1 mais etc. mais An, x2 é isso, etc. xn é igual a vezes An sobre A1 mais etc. mais An. Bom, essas são fórmulas diante das quais a gente tem duas alternativas de comportamento. Ou a gente as decora e depois da prova esquece, no ano seguinte não se lembra mais, ou então a gente usa o bom senso. Quer dizer, dividir o número, digamos que eu queira dividir o número 18 em partes proporcionais a 2, 3 e 9. Eu acho que se eu quero dividir algum número em partes proporcionais a 2, 3 e 9, quer dizer, se eu dividir 18 em 2 mais 3 mais 9, que é 14, partes, se eu dividir em 14 partes, a primeira parte aqui, que é proporcional a 2, seria 2 dessas partes, 3 dessas partes, 9 dessas partes. Quer dizer, eu tenho 14 partes iguais, dou 2 partes para esse aqui, 3 para esse, 9 para esse. Então, essas fórmulas ficam desnecessárias. Quer dizer, eu não preciso decorar essas fórmulas. Eu quero dividir um número em partes proporcionais a 1, a 2, a 3, a n, eu somo a 1, a 2, a 3, a n, eu pego o número e divido. Isso aqui significa que eu dividi esse número, no caso aqui, em 14 partes. Aí eu pego a 1 dessas partes, eu tenho um x1, a 2 dessa parte, eu tenho um x2, a 3, etc. xn. Ok? Essa questão da divisão em partes proporcionais, ela ocorre
Na prática... Elon, Hein? deixa eu fazer uma provocação aí, Aham. que é perguntar ao pessoal como é que eles fazem isso com os alunos. Um problema como esse de dividir em partes proporcionais. Eu me lembro, como aluno, disso ser muito baseado nas famosas propriedades das proporções, né? Uhum. Acaba sendo uma coisa meio misteriosa, de que vale somar aqui, tudo. E eu queria aproveitar a oportunidade para comparar com a simplicidade da solução que o Elon mostrou agora, né? Que não tem mistério nenhum. Se você para pensar e descobre o que vai corresponder à unidade, né? Eu acho que a gente pode tirar um pouco o mistério dessas propriedades que são utilizadas, que os alunos fazem muita confusão, né? Porque é meio traiçoeiro, a propriedade de proporções é traiçoeiro, porque você passa anos e anos dizendo que na hora de somar frações, você não pode somar os numeradores e os denominadores, pode. Na proporção pode. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado aí para não induzir o aluno a ter outros erros depois. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito. Algum comentário? O que eu me lembro de ter visto isso, vou contar como eu aprendi, porque eu ainda não dei aula desse assunto ainda. Era muito associado a construções geométricas. Na época que estava vendo isso, tinha construções geométricas. Então, a gente usava o teorema de Tales e a gente dividia segmentos. Né? E com o teorema de Tales ficava fácil ver que podia somar e pegar, como o Elon falou, pegar tantos e dar para o primeiro, pegar tantos e dar para o segundo, né? Sem necessidade de ver a unidade. É uma boa ideia. Quer dizer, se eu quero dividir 18 em partes proporcionais, ou qualquer número em partes proporcionais a 2, 3 e 9, eu pego 2, 3, agora 9 vai dar mais trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí pronto. Aí eu pego, esse aqui é uma das partes, esse aqui é outra das partes, esse aqui é outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é proporcional a 2, 3 e 9. Quer dizer, eu tenho um segmento de comprimento 18, divido ele em 14 partes iguais e tomo 2 dessas partes para o primeiro, etc. Esse problema, ele surge na chamada regra de sociedade. A regra de sociedade é um dos problemas mais tradicionais. Quando eu digo tradicional, eu não quero dizer de 10, 20 anos, não. Eu quero dizer de séculos e séculos, desde que existe a noção de comércio, que desde o tempo dos fenícios e depois dos genoveses, etc., Idade Média e até antes disso. Né? Regra de sociedade é o seguinte: você tem 2 sócios, ou 3, ou 4, ou sei lá, um certo número de sócios que estabelecem um negócio. Então, um dos sócios digamos, 3 sócios, para simplificar. Eles se estabelecem com capitais C1, C2 e C3. Esse é o dinheiro com que cada um entrou para formar uma sociedade. Alugar uma loja, comprar os móveis para instalar a loja e fazer as primeiras compras de material para vender. Então, cada um entrou com esse capital. Então, no final de um certo período, eles tiveram um lucro. Então, como dividir esse lucro? O prejuízo pode ser um lucro negativo. Lucro L. Como é que vai dividir esse lucro entre as pessoas? Então, dividir entre esse lucro entre essas 3 pessoas significa dividir o número L em partes proporcionais a C1, C2
e C3. Então eu divido L em C1 mais C2 mais C3 partes. Isso aqui fica o lucro dividido em partes menores. E então o primeiro vai ter C1 vezes isso, o outro vai ter C2 vezes isso. Então as partes são C1L sobre C1 mais C2 mais C3. C2L sobre C1 mais C2 mais C3, etc. E o outro C3L sobre C1 mais C2 mais C3. Quer dizer, isso aqui é a parte comum. Depois, esse aqui corresponde à unidade. A coisa pega no momento em que você tem pessoas que entraram com capitais diferentes e durante tempos diferentes. Aí, aqui, os livros costumam dizer o seguinte: para resolver esse problema, você divide o número L em partes proporcionais a C1, C2 e C3. Agora, suponha que os capitais são C1, C2 e C3, e essas pessoas trabalharam durante tempos diferentes, T1, T2 e T3. Por que eu disse que a coisa pega? Quando eu disse que a coisa pega, não é que o problema seja difícil, é que os livros escrevem um absurdo. Escrevem o seguinte: nesse caso, a gente divide o lucro em partes que sejam simultaneamente proporcionais a C1, C2 e C3 e a T1, T2 e T3. Então, ele ensinou uma coisa que não existe. Simplesmente não existe. O número não pode ser proporcional a ser dividido em partes proporcionais a C1, C2 e C3 e simultaneamente a T1, T2 e T3. Não pode. Termina sendo um resultado que não é nem proporcional a C1, C2 e C3, nem proporcional a T1, T2 e T3, os três dados. Então é como você dizer: eu quero uma bandeira que seja verde, amarela, azul e branca, depois você pinta uma bandeira de vermelho, preto, cor-de-rosa e roxo. Não tem nada a ver. Então essa coisa de dizer que a solução desse problema consiste em dividir o número L em partes que são diretamente proporcionais, simultaneamente a C1, C2, C3, T1, T2, T3, não deve ser dito isso nunca. Está escrito nos livros, mas não diga, porque não é. Você obtém um resultado que não é proporcional. Não é? Então, o que a gente faz? Então, o lucro L vai ser decomposto em três partes: X1, X2 e X3. Vamos supor que T1, T2 e T3 sejam dias. Cada um trabalhou durante certos dias, certo número de dias. Então, esse aqui é o que cada um lucrou. Ok? Então, esse lucro, por dia, o primeiro sócio lucrou por dia X1 sobre T1, X2 sobre T2 e X3 sobre T3. É isso? Você tem o lucro total dividido pelo número de dias. Em cada dia eu lucrei aquilo. Então, esse lucro por dia é esse aqui. Agora sim, esses lucros por dia, agora os três estão trabalhando ao mesmo tempo. Eu reduzi aquilo que o professor de matemática adora fazer, é reduzir o caso já conhecido. Tem até aquela famosa piada. Bom, eu não vou contar essa piada agora, não. De reduzir o caso anterior. Então, esse aqui são os lucros por dia. Então, já que são os lucros por dia ao mesmo tempo, então eles são proporcionais aos capitais empregados. Então, eu vou dividir esse X1 sobre T1, X2 sobre T2, X3 sobre T3, são proporcionais
Quer dizer, aos capitais C1, C2 e C3. Portanto, o X1 é proporcional, é igual a uma certa constante K, digamos, vezes C1, perdão, desculpe. O X1 sobre T1 é proporcional ao capital C1, o X2 sobre T2 é a mesma constante de proporcionalidade ao capital T2 e o X3 sobre T3 é proporcional ao capital C3. Consequentemente, o X1 é igual a K vezes C1, T1, o X2 é igual a K vezes C2, T2, e o X3 é igual a K vezes C3, T3. Então, isso significa dizer que X1, X2 e X3 são proporcionais a C1, T1, C2, T2 e C3, T3. Então, agora sim, eu vou dividir o lucro L em partes proporcionais a esses produtos. Essa é a resposta dos livros? É a resposta dos livros. Só que é a resposta de um problema que é dividir um capital, dividir um lucro entre os seus sócios nessas condições. Não é a resposta do problema de dividir o número L em partes proporcionais a C1, C2, C3 e simultaneamente a T1, T2, T3, que isso não tem sentido. Elon, quer dizer que se eu dividir R$60 em partes proporcionais a 1, 2 e 3 e simultaneamente em partes proporcionais a 1, 2 e 3, ele não fica dividido em partes proporcionais a 1, 2 e 3? Exatamente. Curioso. Exatamente. Quer dizer, as pessoas que escrevem livros didáticos no Brasil, e nós, pobres professores que acreditamos neles, né? Eu não me incluo nisso, eu já acreditei neles, quando eu tinha a idade de vocês. Depois parei de acreditar. A gente não tem uma coisa fundamental, eles não possuem uma qualidade que é fundamental ao professor, que é a autocrítica. Autocrítica é assim, eu acabei de dizer uma coisa, será que eu falei certo? Eu diversas vezes aqui eu disse uma coisa e parei, será que eu disse certo? Pensei que estava errado, tal, aí fui olhar, não, estou certo. Tal. A autocrítica é fundamental. Então o cara não faz essa pergunta que o Wagner fez. Quer dizer, você divide o número 70 em partes que são simultaneamente proporcionais a, digamos, 4, 2 e 1 e a 4, 2 e 1. Aí você obtém um resultado, de acordo com os livros, dividir 70 em partes proporcionais a 4, 2 e 1 e a 4, 2 e 1 significa dividir 70 em partes proporcionais a 16, 4 e 1. Quando você faz isso, não é proporcional. É proporcional, segundo os livros, é uma divisão em partes proporcionais a 4, 2 e 1 e a 4, 2 e 1, porém não é proporcional a 4, 2 e 1. Entenda isso se quiserem. Se puderem. Né? Bom, então... Está na minha hora, né? Você que sabe, hoje o horário é um pouco flexível. É flexível? Bom. Um pouquinho, Pode? Bom, eu queria falar um pouquinho em grandezas inversamente proporcionais. Elon, tem um dado aqui interessante. Só para interromper um pouquinho, Elon, a gente está recebendo algum feedback aqui dos estados. A gente está com mais ou menos 120 pessoas assistindo no Paraná, 55 no Rio Grande do Sul, Goiânia 48, União Oeste 70 pessoas, Ceará umas 30 pessoas, e todos eles dizendo que está crescendo esse número. Ou seja, está nascendo gente, né? A adesão está acontecendo. Quantas em Alagoas, não diz? Alagoas, não recebi mensagem ainda. Eu espero que a minha terra não me deserte. Vale dizer também que estão chegando algumas perguntas aqui pelo chat dos professores, Elon,
que estão sendo filtradas porque vão ser respondidas em dias mais apropriados. Mas, de qualquer jeito, as pessoas estão incentivadas a mandar perguntas, tá? Uhum. Bom, então eu vou fazer o seguinte, para que vocês possam trabalhar hoje à tarde nos problemas, vou falar em grandezas, rapidamente, grandezas inversamente proporcionais. Elon, só um instante aqui, acho que essa pergunta merece um comentário. Vem do Paraná, onde ele pergunta se logo no primeiro exercício não seria conveniente explicar logo de início a hipótese que o ritmo de trabalho é igual a pavimentação da estrada. Todas as vezes que a gente... Eu mencionei aqui, mas eu vou repetir. A atenção é uma coisa que não é contínua, é intermitente. Você presta atenção, de repente pensa num problema, etc., e esquece. Eu falei que quando a gente resolve problemas desse tipo, que envolvem a natureza humana, operários trabalhando, coisas desse tipo, a gente faz uma hipótese que não corresponde exatamente à realidade. É claro que, no caso, eu até evitei mencionar no primeiro exemplo o operário, mencionei a firma. Mencionei uma firma. Então aí já dilui a coisa, já você fala no conjunto, tem alguns operários da firma que estão mais eficientes, outros que são menos, e a firma, eu pressuponho que a firma tem um certo ritmo de trabalho que Aí eu mencionei que pode ocorrer que existe uma ribanceira, a natureza do terreno, varia, que tem mais trabalho, aí não dá, a gente supõe condições ideais. Quer dizer, de um modo geral, eu aproveito para dizer que a matemática, ela, do ponto de vista de aplicações, ela é uma coleção de modelos abstratos que servem para examinar, analisar situações reais. Mas os modelos, eles nunca são exatamente iguais à realidade. Porque no momento, o modelo sempre representa uma simplificação da realidade, simplificação que consiste em eliminar certas coisas que para o modelador são mais ou menos irrelevantes. No momento em que o modelo refletir todos os detalhes da realidade, ele perde o seu interesse, que ele fica tão complicado quanto a realidade. E a ideia é ter um modelo matemático, é ter uma figura, um retrato da realidade que seja simplificado, mas que mantenha as características essenciais. É como se fosse, por exemplo, uma caricatura da realidade, que você deforma certos traços da pessoa, mas você mantém a coisa de tal modo que você pode reconhecê-lo. Então, todas as vezes, existem situações em que esse processo de desprezar certos dados e fazer uma hipótese mais abstrata é útil, e outras em que simplesmente você não pode fazer, como é o caso, por exemplo, da que eu mencionei do corredor, né? Que à medida que ele vai correndo mais, ele não pode manter o mesmo ritmo. E 5.000 operários não constroem uma casa em alguns segundos? Não, de jeito nenhum. Então, a lei de Hooke também, se você esticar um elástico, o aumento do comprimento dele é proporcional à força que você exerce, mas a partir de um certo ponto ele vai perdendo essa força, vai esticando cada vez menos, até romper. Não é isso? Bom, então eu queria, se me permitem, 5 minutos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. É a mesma situação. Nós temos uma grandeza x, uma correspondência entre duas grandezas. As grandezas não são necessariamente do mesmo tipo. Quer dizer, aqui pode ser tempo, e aqui pode ser metro, e assim por diante. Tem mas é importante que haja uma correspondência. A segunda é quanto maior o x, menor é o y. Quer dizer, se x corresponde a y e x' corresponde a y', então quanto maior for o x, menor for o y. É o y. Terceiro é o seguinte, se um valor x0 corresponde ao y0, então ao valor c vezes x0 corresponde 1 sobre c vezes y0. Então, quando você multiplica o x por um número c,
o Y fica dividido por aquele número. Um exemplo típico dessa situação, que é um exemplo tradicional, é o exemplo da torneira. Esse exemplo é bom porque, ao contrário do operários, que não tem meio operário, nem raiz de 2 operários, etc., a torneira tem o tempo que ela passa e a quantidade de água que ela despesa, são coisas que variam continuamente. Se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará para que esse tanque encha quando uma das torneiras não for aberta? Quer dizer, mais uma vez, se supõe torneiras iguais com a mesma vazão, não é isso? Isso. Então, se 3 torneiras enchem um tanque em 2 horas, né, que está aqui, em 2 horas, quanto tempo demorará para que esse tanque fique cheio quando uma das torneiras não for aberta? Significa 2 torneiras por tanque. Então, a gente divide aqui por 3, fica 1, sempre reduzir, esse é o método da redução à unidade. Quando eu divido isso aqui por 3, isso fica multiplicado por 3. Agora, eu multiplico por 2, para saber 2 torneiras, aqui fica dividido por 2, porque é uma proporcionalidade inversa, eu estou admitindo isso. Então, dividido por 2 dá 3, a resposta é 3. Então, esse algoritmo, eu insisto nisso, é que você deve, na aula, fazer com que o aluno vai achar bonitinho isso, tal, vai aparecer uma garota que vai fazer isso aqui, essa certa curvinha aqui colorida e tal. E isso, né, estimula. Aqui nós estamos adotando a hipótese de que, como Wagner disse, as 3 torneiras têm a mesma vazão, são torneiras idênticas, e é fácil verificar a proporcionalidade, proporcionalidade inversa. Quer dizer, se eu duplicar o número de torneiras, o tempo vai ser reduzido da metade. Se eu triplicar, o tempo vai reduzido a 1/3 e assim por diante. Então, essa é a proporcionalidade inversa e esse é o modelo algorítmico para resolver os problemas de regra de 3 inversa. Na próxima aula, eu vou falar sobre regra de 3 composta, quer dizer, quando tem várias variáveis. Esse é um assunto curioso, porque cada livro, cada professor tem o seu método para fazer. Todos esses métodos funcionam direitinho, mas todos eles têm um defeito, que é o seguinte, é que você esquece o método. Mas tem um método que você não esquece, é o método da redução à unidade. Esse você não esquece. E o método que nós vamos ver é reduzir o fato de você ter uma regra de 3 compostas, reduzir a uma regra de 3 simples e reduzir a esse esquema. Tudo recai nesse esquema novamente. Então, isso nós vamos ver na próxima aula. Os exercícios para a sessão da tarde? Eu fiz uma lista dos exercícios, dei aí, mas eu não tenho na minha cabeça, não. Bom, nós vamos anunciar, então, logo mais. Bom, vamos retornar então às 10:50. Vai ser que ele